Se fosse viver a média americana, nós precisaríamos 5 planetas. Se fosse viver a média de consumo brasileira, já não tem planeta. E nós somos ainda considerados um país que não chegou bem lá, né? Então, imagine os chineses chegar lá. Haja planeta. Ou seja, nós estamos comprometendo a própria vida no planeta. Não é só a mudança climática, mas é no sentido assim, nós não vamos deixar os recursos naturais, estamos cometendo uma injustiça com gerações futuras. Essa é a questão de fundo. E isso é a discussão sobre crise civilizatória. Esta civilização industrial não está cumprindo, consumista, produtivista, consumista, não está cumprindo com sua promessa. Ela criou bem-estar para muito pouca gente, comprometendo a vida de todo mundo. Mudanças têm que acontecer, elas são efetivas quando mudam governos ou mudam economias, ou os dois ao mesmo tempo. Só que alguém tem que mover a mudança. E esse alguém, é bom até a gente estar conversando sobre isso nesse momento, esse alguém se chama cidadãos em ação. Ver o que está se passando no Oriente Médio. Exatamente de onde menos se espera, é de lá que vem o início que destampa e faz funcionar e derruba o governo. Eles não são, vamos dizer, vamos lá, eles são irresistíveis, até uso essa expressão. Quais são os movimentos, como é que se cria isso? Claro que é uma questão de vontade, de imaginário, mas é mobilizar multidões. Só que não tem a solução. Eles provocam a mudança. Agora, a mudança tem que ser feita depois. Então, não quer dizer que a solução é inevitável. Não. A solução é possível, porque se abre a possibilidade de. Então, os governos têm que ser mudados, o sistema de poder tem que ser mudado. Os estados nacionais não dão conta disso. Vê, nós somos, eu vou pegar até um elemento ligado à ecologia, ao meio ambiente, para ver a dramaticidade da nossa organização político-social, digamos assim, né? E econômica. Os rios são fronteira, dominantemente no mundo. E é um dos maiores bens comuns comprometidos hoje chama água. E o rio é a veia da água, né? Digamos assim. Então, os estados nacionais, e a partir deles é só diplomacia, o poder soberano é de estados nacionais. Eles não correspondem hoje, eles são parte do problema. Não é o Estado que é problema em si. O Estado, na organização de territórios nacionais, é que está sendo um problema. Porque não sabe compartilhar o que é o comum, o bem comum. Não sabe, inclusive, que se eu queimo floresta aqui, está afetando o clima lá nos Andes, lá no Japão, entende? Se lá explode a bomba, se explode essas usinas nucleares, está sujeito a ter radiação aqui, né? Entende? Depende do tamanho da coisa. Então, como é soberania aqui? Estamos falando de quê, entende? Nesse contexto que hoje descobrimos que isso nos levou ao extremo de comprometer isso, né? Então, a equação do poder é a principal, mais do que a econômica. Porque a Wall Street tem essa importância, não por ela mesma, tem essa importância porque controla poder. A equação não é econômica, como os economistas querem nos fazer crer, é uma equação política. Então temos que voltar a politizar tudo isso, né? No sentido, vamos dizer, de ressignificar, porque cidadão luta por valores, por princípios, por coisinhas assim, né? Mas que movem, vamos dizer, corações e mentes, enquanto estados têm que ser eficientes, têm que, vamos dizer, organizar, regular, etc. E as economias têm que ser capazes de resolver nossos problemas de bem viver. Você está otimista, então, com essa situação? Não. A única possibilidade que eu vejo é a cidadania desempatar, no caso da Rio 90. Esse é o principal desafio. Não dá para esperar nada dos governos. A gente não está contra a conferência. Não pode estar contra. Mas para essa conferência poder ser um marco, ao menos abrir o espaço,
vai depender de uma enorme mobilização, a gente, assim, contrapor. Vocês estão tentando fazer o mínimo, nós estamos querendo fazer o máximo, né? O máximo significa vamos lançar as bases de uma transição para um novo paradigma. O fato é que 20 anos depois, que vai ser em 2012, em junho de 2012, foi em junho de 92 que aconteceu, é uma oportunidade, porque a ONU faz conferências de 5 anos, 10 anos, né? E estava passando em branco a de 20 anos. É o Lula, em função daquela mobilização para a COP15 do clima em Copenhague, que exigiu da ONU, na Assembleia da ONU, fazer um evento de celebração e saber fazer uma espécie de avaliação onde estamos 20 anos depois, com tudo que se acordou em Rio 92. Esse ECO 92, Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, era o nome oficial, foi um dos maiores eventos que a ONU organizou e inaugurou uma série de grandes eventos, grandes conferências nos anos 90. E ela se realizou a de 92 aqui no Rio, reuniu 110 chefes de Estado, mais ou menos, e houve uma importante, talvez a primeira grande participação de organizações, movimentos da sociedade civil mundial num evento da ONU dessa magnitude. Surge, nesse contexto, toda uma discussão sobre crise de paradigmas. Esse surge do interior das organizações da sociedade civil, vários espaços de movimentos e organizações começam a se discutir essa crise. Não é só a crise financeira, mas ela como, vamos dizer, o topo ou a crise mais visível de uma enorme crise múltipla, onde está no centro o próprio modelo de industrial, produtivista, consumista, etc. Mas será que isso a gente vai discutir em 2012, 20 anos depois? A probabilidade é mínima do lado dos governos. Primeiro, não é uma cúpula, eles já reduziram para ser uma conferência, que é a nível ministerial. Não é 2 semanas como foi em 92, é 3 dias. Ou seja, está se reduzindo. E a agenda mais visível é economia verde de mercado.